Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar o nosso webinar. Primeiramente, queria aí agradecer a presença de todos, tá bom? Algumas instruções antes da gente começar o webinar. Essa sessão aqui está sendo gravada, tá bom? Vocês vão receber uma cópia da gravação nos próximos dias. Todos os participantes estão em modo mudo e existe um campo de perguntas e respostas que vocês podem fazer as perguntas, elas vão ser respondidas aí ao final do nosso webinar. Durante o webinar também, a gente vai ter algumas pesquisas, e aí vai ter também as instruções aí de como vocês respondem elas, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar? Nosso webinar é intitulado Como Proteger os Acessos Remotos através do PAN. Vai ser apresentado por mim, Davi Muniz, e pelo Vitor Xavier. Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida minha. Eu trabalho aí no Ciência Segura desde 2017 e nos últimos 4 anos tenho participado dos processos de avaliação do Ciência Segura, que foram realizados aí por consultorias como Gartner, Forrester, ISG, GigaOm e KuppingerCole, algumas delas, tá? E aí eu vou passar aqui a palavra para o Vitor, para ele se apresentar. Boa tarde, Vitão. Tudo bem aí? Opa, boa tarde, Davi, boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Vitor, né? Eu sou analista aqui do Senha Segura, né? Sou Product Owner aqui do Senha Segura Domo. Eu estou aqui no time do Senha Segura desde 2018 e vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês de como conceder o acesso remoto para um usuário terceiro. Excelente. E lógico que o Vitor também pode intervir aí quando na minha fala, se eu falar alguma coisa que eu não tenha lembrado de falar. Então, nossa agenda hoje, a gente vai apresentar aí os efeitos, né, desse fenômeno de transformação digital que a gente tanto ouve falar, e também da pandemia, né, de Covid-19. Quais são os desafios para proteger toda essa força de trabalho que agora está atuando de forma remota? Vamos apresentar aqui a gestão de acesso privilegiado, PAN, como o Senha Segura Domo auxilia na mitigação dos riscos associados ao trabalho remoto. Vamos apresentar também os benefícios, né, e resultados da utilização do Senha Segura. E aí o Vitor vai auxiliar a gente fazendo uma breve demonstração do produto. E aí, primeiro a gente vai falar sobre a Covid, né? A pandemia, ela causou uma adoção em massa para os trabalhos para os modelos de trabalho remoto, né, em organizações de todos os tamanhos, pequenas, médias, grandes, e de um dia para o outro, essas organizações tiveram que oferecer acesso para suas redes a usuários localizados fora da sua infraestrutura. E aí a gente tem aqui essa frase do Gartner, né? A gente está sendo forçado a um maior experimento mundial de home office. E até hoje, até um ano depois de iniciada a pandemia, não está sendo fácil para muitas organizações implementar. E aí vamos pensar um pouco mais desse um ano, né, de pandemia. Se alguém dissesse a você que empresas, muitas delas globais, né, estariam operando com quase 100% da sua força de trabalho remotamente, você ia acreditar? E a pandemia meio que apertou um botão de avançar, sabe? Igual aqueles antigos videocassetes, não sei se é da época do Vitor, mas a gente avançava lá um filme que estava passando muito devagar, que a gente queria adiantar, e meio que isso que aconteceu aí em todo esse processo de transformação digital. A tendência de trabalhar de casa ganhou tração em questão de poucas semanas, de uma maneira que em condições normais teria levado anos. Projetos que antes estavam dentro da gaveta tiveram que ser retirados e colocados em implementação de uma maneira muito rápida. E aí, nesse contexto, a gente tem o cloud, né? O cloud que já vinha sendo uma tecnologia em ascensão. Nesse caso, e os líderes de segurança também aceleraram a migração de sua infraestrutura para ambientes cloud. E aí, segundo um estudo da Forrester, que foi executado juntamente com a Cloudflare, 52% das organizações pesquisadas nesse estudo indicaram que a pandemia causou uma mudança de trabalho, uma mudança, né, para esses modelos de trabalho baseados em nuvem. Nesses modelos remotos, tanto funcionários próprios, né, quanto terceiros precisam ter acesso a sistemas críticos, como RPs, como ativos críticos, e esse acesso normalmente
é concedido através de credenciais privilegiados, para que eles possam aí executar suas tarefas diárias. E tudo hoje está na nuvem, né? Esse novo paradigma de acesso, ele tem algumas características. Esses ambientes, né, são híbridos, então você tem aí a mistura tanto de on-premises quanto nuvem. Você tem um ambiente escalável, né, com infraestrutura dinâmica, que você consegue realocar recursos em tempo de execução. E esse novo paradigma também tem novos modelos de privilégio granulares e dinâmicos, para que você conceda o acesso certo e você consiga implementar aí o princípio do privilégio mínimo, que basicamente diz que você precisa conceder os acessos, os privilégios apenas necessários para que os usuários consigam executar as suas funções. E essa mudança aí, aparentemente, vai estar permanente. Mesmo em um contexto pós-pandemia, né, o Gartner estima que quase 50% dos trabalhadores atuando em modelos distribuídos vão permanecer nesses modelos. E aí empresas, não só empresas pequenas, empresas globais, como Twitter, Apple, Facebook, também seguiram o mesmo exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem Itaú, por exemplo, XP. Eu vi que o Itaú ele anunciou que boa parte dessa força de trabalho, acho que 30 mil pessoas, vão continuar em modelos remotos, que de 50 mil que hoje ainda estão nesses modelos. A XP mesmo já anunciou que vai ter 100% da força remota, não pretendem voltar aos modelos presenciais. E aí, minha opinião, né, minha opinião pessoal, é que mesmo aquelas organizações que mantiverem seus espaços de trabalho vão adotar um modelo de trabalho híbrido, né, alternando dias de trabalho no escritório e remotamente. E aí, nessa mudança de paradigma, a gente tem aí a adoção de modelos baseados em Zero Trust, ou confiança zero. Nesses modelos aí, não existe o conceito de perímetro de segurança. Todos os dispositivos, todos os ativos, tudo que está localizado dentro da infraestrutura é considerado, não também precisa ser verificado. Antigamente os modelos eram baseados em Trust but Verify, né? Você confiava e aí você não tinha alguns mecanismos de controle, mas com o Zero Trust não. Você precisa ter todos esses mecanismos de controle para verificar a ação dos usuários dentro do ambiente. Considerando que tá, estamos na era da privacidade, né? Nunca tem se falado tanto em proteção de dados. Até porque existe um jargão que diz que dados são o novo petróleo, né? E aí a gente tem uma série de novas regulações e sanções que são um desafio para os times de segurança. E aí a gente tem um tsunami de novas legislações e regulações. A gente tem a LGPD, né, aqui no Brasil, a própria GDPR, que foi inspirada na GDPR europeia. E essas regulações aí, essas legislações, deixam claro que as empresas são responsáveis pela proteção de dados e também pelas suas relações com terceiros. E a gente até consegue entender isso pelo fato do aumento, né, dos vazamentos e roubos de dados, além de perda de receita nos últimos anos. Essas legislações de proteção de dados exigem não só a proteção, como também o rastreamento e o controle de credenciais privilegiadas utilizadas não só por trabalhadores, né, por funcionários próprios, mas também por terceiros. E é para a gente ter uma ideia do impacto, a LGPD prevê aí 2% do faturamento em sanções ou 50 milhões de reais, enquanto que a GDPR prevê 2% do faturamento ou 10 milhões de euros. E atender a essas novas obrigações exige grandes mudanças operacionais. E aí a gente tem não só a parte de processos, né, mas a gente tem as ferramentas e as pessoas também. Tem tudo dentro desse pilar para garantir a segurança dos dados. E aqui
a gente tem uma notícia aqui que preocupa, né? Aumento dos custos associados a crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos custam à economia mundial mais de US$ 1 trilhão, pouco mais aí de 1% do PIB global, de acordo com a pesquisa da McAfee. E aí outro dado interessante dessa pesquisa é que 92% das empresas sentiram outros danos além das perdas monetárias. E essas perdas incluem não só as perdas, né, lógico, mas também redução de eficiência e indisponibilidades. Os custos operacionais também, né, para essa resposta a incidentes, e também danos à reputação e imagem. E aí, nos dias atuais, eu pelo menos considero que cada vez mais pessoas levam em conta a confiança como aspecto ao se relacionar com empresas. E a gente, né, que trabalha com segurança, eu mesmo me preocupo muito com como as empresas que eu lido, com o que eu faço negócio, lidam com os meus dados pessoais. Então, não sei até se vocês têm visto que, pelo menos, quando você vai numa farmácia hoje, eles estão pedindo até sua biometria. E aí, eu não confio minha biometria para eles. Para quê? Qual é a finalidade, né, de ter esses dados pessoais? Isso cria um passivo para eles também, porque eles têm que assegurar a proteção desses dados. E aí, em tempos de transformação digital, né, e maior concorrência do mercado, a proteção dos dados garante aí toda a diferença quando a gente vai fazer negócio. Considerando aí um aumento dessas ameaças, os terceiros podem ser considerados uma ameaça crescente. E apesar dessas relações existirem há muito tempo, o volume desse tipo de contratação cresceu consideravelmente nos últimos anos. E esses terceiros, eles podem ser fornecedores, parceiros de negócio, por exemplo, provedores de serviço, consultores, e com essas relações cada vez mais complexas e com a migração para os modelos de trabalho remoto, né, que as equipes estão geograficamente espalhadas, também houve um crescimento no número de vazamentos atribuído a esses terceiros. E aqui a gente tem algumas notícias, né? O terceiro vazamento de dados sofrido pela Marriott, que inclusive resultou em uma das maiores multas impostas pela Autoridade de Dados do Reino Unido. Ela foi inicial aí de mais de 100 milhões de libras e que depois eles diminuíram para 18 milhões de libras. Ainda assim, um alto valor para uma sanção contra uma empresa, né? Dessa vez aí, o incidente afetou até 5 milhões de clientes da rede. Envolveu aí a utilização de credenciais de 2 funcionários terceirizados na Rússia. Alguns dados vazados: nome, endereço, e-mail e número de telefone. Mais um vazamento de dados afetando aí uma empresa global, dessa vez a GE. Esse terceiro da GE já havia sido vítima de outros 2 vazamentos de dados. E aí vale lembrar que esse incidente ainda é mais grave que o da Marriott, porque envolveu o vazamento de dados não só de mais pessoas, né? Dessa vez foi mais de 100 mil, mais de... desculpa, apesar de ter sido de menos pessoas, mas envolveu dados pessoais sensíveis, como aí certidão de nascimento, passaporte dos funcionários, além de números de seguro social, né, que é o CPF americano, ordens judiciais e fotos. Não se sabe quantos dos mais de 200 mil funcionários da GE foram afetados, mas se você for considerar os mais de 200 mil e mais aí as centenas de milhares de ex-funcionários, é bastante gente envolvida. Aqui a gente tem o número de médio, né, de terceiros das organizações pesquisadas. E aí os desafios do trabalho terceirizado, apesar de não serem novos, estão associados a uma série de novos riscos de negócio. E aí, segundo esse estudo do Ponemon Institute, entre as empresas pesquisadas, né, elas têm em média aí 5.800 terceiros acessando os seus ambientes. E é esperado aí um aumento de 15% para esse ano 2021, essa pesquisa de 2020. E de acordo com esse mesmo estudo, nos últimos 2 anos, 53% das organizações pesquisadas tiveram ao menos um vazamento de dados causados por terceiro. E aí o que torna esse acesso
um importante vetor de ataque dentro das organizações. E o custo médio de remediação foi de aproximadamente 7,5 milhões de dólares. A gente tem um outro dado de um outro estudo da Verizon, né, o Cost of a Data Breach, que estima aí em 5 milhões de dólares um custo de vazamento de dados. Então, aí a gente tem um custo de vazamento associado a terceiros ainda maior do que o custo médio. Alguns riscos aí associados ao trabalho remoto, e aí considerando a infraestrutura, né, distribuída fora do perímetro de segurança, muitos responsáveis pela segurança tornam suas políticas de segurança menos fortes, né? Menos controle, permitindo que acessos sejam realizados através de dispositivos e de redes inseguras, incluindo aí, a gente tem uma nova onda de utilização de tecnologia que a gente chama de Bring Your Own Device, que aí você utiliza o seu próprio dispositivo para poder realizar suas tarefas. Inclusive também VPNs sem o devido controle de segurança implementado. O Bring Your Own Device, a gente ainda tem associado o Shadow IT, né, que é a utilização de programas não homologados pelos times de segurança. Que aí você tem aí políticas de segurança menos restritas também e o menor controle e monitoramento de endpoints. Quais são as consequências disso? A gente tem aí softwares atualizados, que podem ter vulnerabilidades, essas vulnerabilidades, muitas delas zero day, né, podem ser exploradas, rede desprotegida, abuso de privilégio, roubo de credenciais, que aí você tem acesso indevido a dados e falta de governança também. Resultado? Maior superfície de ataque e maior exposição a riscos cibernéticos. E aí, quando a gente tem um ataque cibernético, você não vai ter danos de imagem, né, que a gente já falou, perda de receitas, perda de confiança e não só de clientes, parceiros, fornecedores, mas também de funcionários, né? Eu não coloquei aí, mas a gente tem também que incluir os funcionários dentro desses riscos para os negócios. Isso afeta diretamente a continuidade dos negócios. Como mitigar esses riscos, então? Segundo pesquisa aí da PSB Insights, 37% das organizações pesquisadas consideram o acesso administrativo inadequado como um comportamento arriscado. E aí, para resolver isso, 38% delas aceleraram seus investimentos em tecnologias baseadas em Zero Trust e 55% delas também aumentaram seus investimentos em gestão de identidade e acesso, dentre os quais engloba o PAN. E quais são os aspectos que estão envolvidos nisso? Você tem desde o parque tecnológico, né, as aplicações dentro da sua infraestrutura, as credenciais privilegiadas que estão associadas a essas aplicações e dispositivos, quem utiliza essas credenciais, né, usuários, fornecedores e terceiros, que aí você tem toda a rastreabilidade do acesso, e os acessos privilegiados em si, que aí você tem o controle, o gerenciamento e o monitoramento. E aí, dentro disso, a gente tem uma solução de PAN. Uma solução de PAN, basicamente, aqui você tem todo o controle das ações executadas em uma série de dispositivos. Nuvem, mídias sociais, servidores, redes, aplicações, bancos de dados também. E aí você consegue realizar uma série de operações, não só em relação à senha, mas também você consegue ter uma rastreabilidade maior de acesso através da sessão remota. Eu vou colocar aqui uma pesquisa. Primeiramente, quando é que você pretende... Na verdade, primeiro, eu vou colocar essa primeira pesquisa aqui, que eu tinha... Vou dar aí um minuto para vocês responderem qual é o modelo de trabalho que vocês utilizam. Na verdade,
A gente era para ter colocado essa pesquisa antes, logo no começo, mas agora ainda dá tempo da gente saber qual é o tipo de trabalho que vocês utilizam aí na organização de vocês. Vocês trabalham remoto, trabalham presencial, ou se vocês trabalham em um modelo híbrido. Aqui mesmo na Senha Segura, a gente tem atuado 100% remoto. E aparentemente aí a maioria de vocês, dos que estão participando desse webinar, também utilizam esse modelo de trabalho. Bom, vou dar mais um tempinho aí para vocês. Um minutinho já foi. Então, vou encerrar aqui a... Bom, vou deixar aqui enquanto vocês respondem. E aí essas ferramentas de gestão de acesso privilegiado, elas são necessárias para endereçar completamente os desafios de PAN. Mas aí precisa ter um esforço significativo, não só, né, a gente falou aí de tecnologia, mas também de pessoas e processos. Inclusive porque a gente costuma dizer que não adianta implementar o estado da arte em ferramentas de segurança sem investir nas pessoas. Então, a educação cibernética é muito importante. Implementar essas ferramentas sem esse primeiro passo significa que os riscos não foram devidamente mitigados. E aí também resulta em um maior tempo para alcançar maturidade em segurança e também custos operacionais. E não é isso que a gente quer, né? E aí, a gente vai introduzir o Domo, a nossa solução de acesso remoto que foi lançado aí pelo Senha Segura no finalzinho do ano passado. E o que é o Domo? Para solucionar aí, deixa eu encerrar aqui a votação. Bastante gente votou. Então, aí a gente teve 60% das pessoas que responderam trabalhando em modelos remotos, tá? E aí, para solucionar esses problemas associados ao trabalho remoto, que é que a maioria de vocês atua, não só de funcionários próprios, mas também de terceiros, a gente lançou o Domo, que é uma solução aí SaaS, que oferece acesso seguro baseado em Zero Trust para usuários em dispositivos da infraestrutura corporativa, não importa aonde eles estejam. Isso tudo sem necessidade de VPN, sem instalação de agentes, sem licenciamentos e configurações adicionais, sem necessidade de usuário e senha. O acesso é concedido aí de forma instantânea, fácil e segura, sem expor as senhas dos dispositivos e também sem que o usuário precise de credenciais de acesso à plataforma de segurança PAN. O Senha Segura Domo oferece acesso just in time, permitindo aí configurar workflows de acesso em múltiplos níveis. Isso é um diferencial que a gente oferece. Muitos concorrentes não oferecem múltiplos níveis, só oferecem aprovação em um nível apenas. E aí, o acesso só é concedido quando o usuário aprovador de maior nível libera o acesso, o que aumenta aí o nível de segurança. E o multinível também oferece maior aderência também às políticas de segurança aí da sua empresa. O Domo também oferece alta granularidade, que já foi reconhecida pelo mercado. Muitos dos relatórios daquelas empresas que eu falei, né, como Gartner, Forrester, reconhecem a alta granularidade da plataforma de segurança, que aí permite você implementar muito mais rápido o princípio do privilégio mínimo. E a partir do Senha Segura Domo, é possível também reforçar a segurança de acesso a partir da limitação geográfica, né, que a gente chama de geofence, que permite restringir os acessos ou gerar alertas a partir de acessos de localizações não autorizadas, que aí previne o acesso, né, dessas regiões. Além disso, o Domo permite configurar dias e horários, e é possível limitar, inclusive, o acesso por decurso, ou então por dias e horários específicos, e também por número de sessões. E aí o Vitor vai mostrar isso na demonstração.
Aqui a gente tem a arquitetura da solução, e aí eu vou passar a palavra para o Vitor, para ele explicar um pouco dessa arquitetura. Então, pessoal, basicamente aqui qual que seria o funcionamento do domo? Quando um novo acesso ele é autorizado para o usuário, né, ele vai receber no e-mail dele um link temporário para realizar esse acesso, e ao clicar nesse link, ele vai chegar na rede corporativa ali para ter acesso aos dispositivos que ele foi autorizado. Mas aí como que funciona essa comunicação? Ali no meio do caminho, o Senha Segura ele disponibiliza ali um gateway que está hospedado num serviço de nuvem do próprio Senha Segura, onde a gente faz todo esse controle do tráfego e os bloqueios de possíveis ataques. Uma parte interessante aqui de ressaltar nessa parte é que para cada cliente nós temos um gateway diferente sendo configurado. Então, dessa forma, a gente garante que de nenhuma forma os dados são compartilhados entre clientes diferentes, garantindo ali maior privacidade ali nessa comunicação. Beleza. Valeu, Vitor. E aí, como é que funciona esse fluxo, né? No Senha Segura Domo, após, primeiramente, o administrador vai solicitar o acesso para esse colaborador terceiro, e aí a gente vai mostrar, né, como é que funciona esse fluxo. O gestor aprova esse acesso, o usuário vai receber um e-mail com um link único para poder realizar esse acesso. Em seguida, o usuário realiza o acesso apenas nos dispositivos autorizados, e aí, após esse tempo pré-determinado, o acesso é revogado e o link deixa de ser válido, que impede aí esse funcionário terceiro de prosseguir com ações privilegiadas maliciosas. É possível também, e a gente vai mostrar, configurar mecanismos de segurança adicionais, como duplo fator de autenticação, por exemplo. E esse duplo fator ele é configurado no primeiro acesso do usuário e pode ser utilizado aí em acessos posteriores. O Domo oferece também todos os recursos que são também oferecidos pela plataforma PAN, como monitoramento em tempo real das ações executadas. O Senha Segura ele tem uma funcionalidade chamada Live Stream, que permite a um auditor, por exemplo, verificar todas as ações realizadas por usuário. Essa função permite também o bloqueio ou encerramento da sessão remota, se o auditor detectar que o usuário não está executando, executando ações maliciosas, né, ou em não conformidade. É possível também sinalizar uma sessão remota de alto risco para avaliação de um outro auditor. Tá? Outras funcionalidades do Senha Segura que também são oferecidas pelo Domo, inclui aí a gravação de sessão, análise de ameaças e do comportamento do usuário. O Senha Segura Domo também tem outras funcionalidades que já são embutidas no Senha Segura, que já são oferecidas pelo Senha Segura, como os logs de acesso também, os relatórios configuráveis. O Domo ele tem um dashboard exclusivo de informações que a gente vai mostrar na demonstração, que é baseado em mapa, em localização geográfica, e também ele envia informações aí para Syslog CIEM, para o seu pessoal de SOC conseguir ter todos os dados de alertas que o acesso privilegiado exige. E aí a gente tem também esses dashboards, por exemplo, um caso de uso que a gente pode ter, eles podem ser usados para poder ter toda a análise do dimensionamento de KPIs, por exemplo, dos seus terceiros. Então, você pode ter tudo isso aí para avaliar, por exemplo, a quantidade de acessos que o usuário faz, a quantidade de usuários, os horários dos acessos, os scores de riscos também e a geolocalização. Que aí você pode ter todos esses dados e esses alertas não só em relatórios, mas também de maneira gráfica. Ele é representado aí num mapa de ameaças. Benefícios aí, menor esforço do time de segurança, menor custo operacional, menor tempo de implementação, de deploy da solução, por causa da alta granularidade de acesso, oferece maior aderência
a políticas de segurança, governança total dos acessos remotos, menor superfície de ataque, menor risco de sofrer sanções aí de legislações de proteção de dados, tá? Agora eu vou aqui lançar a nossa segunda pesquisa, só para entender aí se vocês já utilizam uma solução de PAN ou se vocês têm planos de adquirir uma solução de PAN. Só para a gente avaliar o nível de como é que vocês estão em relação à maturidade PAN. Inclusive aí, se vocês quiserem, no nosso site, a gente acabou de lançar uma ferramenta de análise de maturidade PAN. Você preenche lá algumas perguntas e você consegue avaliar aí qual é o seu nível de maturidade, para saber como você está em relação à implementação dos controles associados ao PAN. Aqui a gente está dividido na pesquisa. Vou deixar mais um tempinho aí para vocês votarem. A maioria de vocês aí pretende adquirir uma solução de PAN entre 3 e 6 meses. É um bom sinal. E aí, enquanto a gente termina a pesquisa, enquanto vocês respondem, eu vou passar a bola para o Vitor. Ele vai fazer aí uma pequena demonstração do Senha Segura Domo. É com você, Vitão. Vou parar aqui de compartilhar. Opa. E aí você pode assumir aí o controle. Beleza. Então, vou mostrar aqui como fazer a configuração, né, de um acesso para o usuário terceiro. Como o Davi falou, né, nós temos 2 modelos aqui de configuração, um para usuário terceiro e outro para o usuário padrão, né, que seria o funcionário, que já interage com o Senha Segura no dia a dia. Então, a diferença básica entre eles seria que o usuário terceiro ele vai ter um desktop dedicado para ele, onde só vão ter as credenciais de dispositivos que ele pode iniciar a sessão, e já um usuário padrão, não um funcionário, ele vai poder fazer uso de todas as funcionalidades que ele tem no Senha Segura no dia a dia. Então, para quem já faz uso do Senha Segura, né, já está acostumado com essa estrutura de menus, então o que vai mudar é que nós vamos ter um novo menu aqui, chamado Domo, e ao acessá-lo, o usuário vai poder vir aqui no menu Settings e cadastrar um novo vendor. Então, aqui nesse cadastro, nós vamos colocar só algumas informações básicas aqui, né, de quem seria esse nosso fornecedor, né? Selecionar qual que vai ser o grupo de acesso responsável por fazer a aprovação desses acessos. Aqui, no caso, eu vou selecionar um grupo onde não é necessária aprovação, só para fins de demonstração. E a data de início de vigência aqui desse nosso contrato aqui com esse cliente. Também aqui a gente tem uma possibilidade para fazer o upload do logo dessa empresa, por exemplo, para aparecer nos dashboards e ter uma visão mais personalizada. Aqui na aba de usuários, né, que a gente vai ter a lista dos usuários terceiros atrelados a essa empresa. E na aba de localização é onde a gente pode informar quais as regiões que estão autorizadas a realizar o acesso. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui, podem ser feitos acessos do Brasil. Poderia colocar aqui também uma região, um estado específico. E um ponto importante de observação aqui é que a gente tem essa questão de restringir o acesso. Se eu marcar essa opção, só acessos vindos do Brasil vão poder fazer acesso ao cofre via Domo, né? Se eu não marcar essa opção, o que vai acontecer? O Senha Segura ele vai passar a gerar alertas falando que uma nova localização, uma localização não esperada foi identificada. Tendo feito o cadastro do usuário, né, do fornecedor, a gente vem aqui no menu de usuários terceiros e segue o mesmo passo para fazer um novo cadastro.
Para o usuário aqui também, nós vamos selecionar qual que é a empresa, né, que ele está relacionado, colocar o nome dele, o telefone, caso o token esteja configurado para ser enviado por e-mail, e o e-mail também para que ele receba o link do acesso dele. Aqui também eu posso selecionar uma foto do usuário para que apareça nos dashboards. E aqui eu vou ter a relação de todos os acessos que já foram aprovados para ele. Tendo feito o cadastro do usuário, aqui nas ações vai passar a aparecer uma opção aqui de Request Access. Nessa opção que a gente vai relacionar exatamente quais credenciais e dispositivos que esse usuário vai poder iniciar uma sessão. Então, vou colocar uma justificativa, selecionar um motivo, e em seguida selecionar aqui qual credencial que ele vai poder fazer uso. Depois eu vou selecionar aqui se ele pode realizar uma sessão ou se ele vai poder visualizar essa senha. E no último é a parte que o Davi destacou, que seria da granularidade do acesso, né? Então aqui eu vou colocar que esse acesso tem validade a partir de hoje e que ele vai ser válido por 3 dias. Posso selecionar aqui qual dia da semana exato que ele vai poder fazer esse acesso, qual a faixa de horário e também limitar aqui a quantidade de sessões. Tendo feito esse acesso e ele tendo feito a aprovação, o usuário ele vai receber um e-mail com esse conteúdo aqui, onde vai conter o link de acesso temporário dele. Ao clicar nesse link, ele vai ser redirecionado aqui para a tela de login do Domo e vai ser solicitado um token. E aí, nesse primeiro momento, como eu falei, né, o token ele vai estar configurado para ser enviado por e-mail ou por SMS. No caso aqui, nós fizemos a configuração para que ele seja enviado por e-mail. Então, ele já vai chegar aqui na minha caixa de entrada aqui. Tendo recebido esse token, ele vai ter validade aqui de cerca de 1 minuto. E em seguida eu vou ser solicitado a fazer a configuração do meu token no meu aplicativo de preferência aqui. Então aqui nesse caso, eu vou ler esse QR Code. Depois clicar aqui para fazer a configuração. A partir desse momento, todos os acessos que esse usuário for fazer, ele vai deixar de receber o token por e-mail e ele vai passar a utilizar esse token que é gerado instantaneamente aqui no celular dele. Então, realizando um novo acesso aqui. Vou inserir o token que foi gerado no aplicativo. E aí o usuário terceiro ele passa a ter acesso aqui ao desktop só com as credenciais e dispositivos que foram autorizados para ele. Então aqui ele poderia ver os detalhes do acesso dele ou iniciar a sessão. Além disso, se tiver alguma senha que está em custódia dele, vai aparecer aqui nessa parte de baixo e também um histórico dos acessos que ele já realizou. Eu vou iniciar uma sessão aqui. E aqui, tendo iniciado a sessão, eu vou voltar para o meu perfil de administrador para mostrar como é que funciona o monitoramento disso tudo. Então, para o usuário administrador, né, ele vai ter aqui o menu Dashboards, onde ele vai ter a central de monitoramento, onde ele vai ter a lista dos acessos que estão acontecendo agora, né? Então,
como o Davi falou, né, a gente tem aqui a identificação da geolocalização, onde, de acordo com a quantidade de acessos em cada país ou região, o mapa vai mudando de cor, né, e ficando com a cor verde mais forte. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter a lista de todos os acessos que estão em andamento, e o usuário que tiver permissão, ele vai poder acompanhar o live stream dessa sessão, ou até mesmo derrubar essa sessão se ele considerar esse acesso de risco. Para a parte de avaliação de KPI por parte de RHs ou de administradores, a gente também aqui traz um dashboard a nível de fornecedor, onde a gente tem agrupado todos os acessos que são feitos pelos usuários relacionados a esse fornecedor, e também um dashboard a nível pessoal, onde a gente vai ver exatamente como que aquele usuário está performando, quais foram os riscos associados aos acessos dele e quais foram o horário que ele normalmente faz esse acesso. Então, nós temos essa mesma visão também para os usuários internos, né, para os funcionários, onde você pode agrupar eles a nível de departamento ou coisas do tipo, para que você possa fazer essa personalização ali dessa visão e acompanhar o que exatamente está acontecendo no acesso remoto aí. Então, basicamente, o funcionamento assim seria esse, né? Como vocês puderam ver, fica muito simples para o usuário, tanto na questão de facilidade na configuração, quanto na facilidade para iniciar um acesso, né? Você não precisa perder tempo configurando uma VPN, instalando um agent na máquina da pessoa, e fica tudo muito simples, muito rápido ali, quando você tem um novo terceiro, um novo funcionário, de você poder liberar esse acesso para ele. Então, Davi, devolver a palavra para você para esclarecer qualquer dúvida aí que possa ter surgido. Obrigado, Vitor. Bom, deixa eu... Vamos então... Bom, a gente finaliza aqui a apresentação. Eu vou seguir agora para responder as perguntas. Primeira pergunta sobre informação sobre aquele mega vazamento nacional. Se a gente já tem um culpado, né? Apesar de 90% de confidência de ser a Serasa. Cara, né, eu estava lendo uma notícia essa semana que parece que foi um compilado ali de dados que foram misturados e que ainda existe um questionamento para saber se aquele vazamento realmente foi um vazamento real ou se foram alguns dados vazados com coisas já existentes. Eu não sei se o Vitor quer acrescentar mais alguma coisa, mas isso aí que, pelo menos, eu ouvi falar desse vazamento de dados. Existem dúvidas se ele realmente foi um vazamento real ou não, ou se é um blefe. Quer acrescentar alguma coisa aí, Vitão? Não, da minha parte não. Tranquilo. Beleza. Próxima pergunta aqui. Segunda pergunta. Essa aí acho que vou deixar para você, Vitor. Caso tenha um desastre no gateway, né, que o Senha Segura utiliza, como esse tráfego é roteado e quais são as contingências disponíveis? Tá. O nosso gateway, né, no caso, ele está hospedado hoje no GCP, né, do Google. Então, aí a gente conta com SLA ali do próprio Google ali de 99,9% ali de disponibilidade. Além disso, né, o nosso time de suporte, infraestrutura, que ele está sempre fazendo o monitoramento ali desses ambientes e pronto para atuar ali em qualquer desastre que possa ocorrer. Vamos lá. Próxima resposta, próxima pergunta. Se o aplicativo que lê o QR Code é o Google Authenticator, correto? Se pode ser usado algum Authenticator para desktop? Hoje, no caso, sim. O que eu utilizei aqui foi o Google Authenticator, mas qualquer autenticador ali que gere um código TOTP que você possa fazer a leitura desse QR Code, ele pode ser utilizado. Então, ou mesmo se você não tiver com a câmera ali, né, para ler o QR Code na hora, o código ele é gerado na tela e você pode copiar e colocar ele no seu autenticador favorito ali para gerar o código. Tá ok. Bom, de perguntas, a gente teve essas. Então, aí, mais uma vez, eu queria agradecer ao Vitor pelo tempo aí de demonstrar o Senha Segura Domo.
Se vocês tiverem para o que tiverem interesse em demonstração, podem acessar o nosso site, senhasegura.com/demonstração. E queria agradecer aí a todo mundo pela participação. Mais uma vez, obrigado aí, Vitor, pelo seu tempo. Obrigado aí pelo tempo de todos que participaram do nosso webinar e estamos à disposição. Ok? Muito obrigado, pessoal.